Amém. Pode sentar um pouquinho, amados. Esse final de semana agora foi uma bênção para a glória de Deus. Tivemos o aniversário da igreja lá em Laranjal, alguns irmãos estiveram ali com a gente. No domingo tivemos nosso batismo da irmã Zilma. Amém? Foi uma bênção, graças a Deus. Estávamos na expectativa de chegar na segunda. Estávamos temerosos porque a filha da irmã tinha cedido o local, não conhecíamos ela, então estávamos assim, um pouco aflitos, do que podia acontecer. Muitas coisas podem acontecer, e graças a Deus tivemos bons relatórios lá deles. A igreja está de parabéns por toda a disciplina, deixamos tudo limpinho, o máximo que pudemos. O que sobrou de carne deixamos lá também para a família. Não podemos ser mesquinhos não, queridos, porque o último que nós fizemos em Itaipuaçu foi R$700 o aluguel, pesou para a igreja. E graças a Deus a filha da irmã cedeu o local, um ambiente bem agradável, a família bem abençoada. Que Deus venha multiplicar mais e mais aquela família. Então ficamos aí nesse final de semana de bênção, para a glória de Deus. E no sábado lá em Laranjal eu falei um pouco sobre as mudanças que teve no nosso ministério, na igreja ao longo desses 22 anos. E uma das mudanças foi em relação à questão de contribuição, porque no início da nossa igreja nós tínhamos, às vezes, campanhas financeiras. Renato pegou um pouco disso, alguns irmãos. Distribuíamos envelopes de ofertas. Se fosse naquela época, tinha os irmãos agora distribuindo. Envelope de dízimo. Existia aqueles dizimistas fiéis que faziam questão de receber uma rúbrica, porque contribuíram. Minha sogra, que está com Jesus agora, ela, quando acabou isso, ela ficou... Mas aí ninguém vai ficar sabendo, não vai botar uma assinaturazinha atrás. Aí até convencer minha sogra, não precisa ninguém saber, é Jesus que tem que saber. Ele é que está vendo tudo. Até porque, queridos, lembra da história lá da viúva? A viúva pobre, Jesus estava perto do gasofilácio. Os ricos vinham, botavam quantidades enormes, e ela veio com 2 moedinhas. Jesus sabia que ela estava dando tudo dela e era maior do que outros valores. Eu tenho plena convicção de que Jesus não deixou faltar nada para aquela viúva, que estava dando de coração. Então, graças a Deus houve essa mudança. E essa mudança não quer dizer que nós não precisemos. Eu louvo a Deus pela igreja aqui, por cada contribuinte, cada irmão que tem sido fiel. Os irmãos que estão se chegando agora talvez não saibam, mas nós não temos quadro para botar nome dos inadimplentes, quem não contribui, quem não dá dízimo. Não, queridos. A responsabilidade é com você e Deus. Ninguém sabe quem dá e quem não dá. Mas há um princípio bíblico. Um princípio que está lá em Provérbios 11, 24, que eu quero ler com você. 11, 24, 25. Não vou demorar não, já vou passar para o pregador, tá? Só que eu senti que, às vezes, nós negligenciamos esse assunto. Às vezes traz a ideia de que a igreja não necessita. Mas, na verdade, a igreja não necessita. Quem necessita dar somos nós. Amém? Porque Deus levanta. E com relação a sábado agora, Deus já levantou a provisão lá para a casa de recuperação que nós vamos ter o culto. Não tínhamos recurso nenhum. E Deus já tocou no coração de irmãos e nós vamos estar lá levando a nossa contribuição. E eu tenho plena certeza de que aqueles que contribuíram é porque Deus já tem dado antecipadamente. Eles têm multiplicado. Eu nunca vi um dizimista e um ofertante reclamar. Só reclama quem não dá. Só murmura quem nunca contribui. Eu conheço uma pessoa, minha próxima, que sempre teve temor em relação à contribuição. Na época ela não tinha salário. E o que a pessoa dava para ela fazer compra, ela primeiro tirava do Senhor. E Deus nunca a deixou faltar. Só que com o passar do tempo, uma igreja que pedia muito, ela começou a se desgostar e passou a não contribuir mais. E hoje, o pouco que ganha não dá para sobreviver. Antes eu via a provisão, a prosperidade, Deus multiplicando. E agora eu vejo o outro lado da história. Provérbios 11, 24. O que distribui com generosidade, diz a palavra, enriquece. O outro que retém mais do que justo, empobrece. A alma generosa prosperará. E quem der água aos outros também receberá. Na linguagem popular, na Bíblia Viva, é bem mais interessante. Olha o que diz.
Quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Rico aqui não é milionário, queridos. Rico aqui é provisão, é suprimento divino. Ah, pastor, mas o meu dinheiro é certo, eu sou aposentado, não tem como ganhar. Meu irmão, Deus não é limitado à tua aposentadoria, ao teu salário fixo. Ele tem os meios dele para te abençoar. Né? Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo, diz a palavra. Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez a outros. Certo comentarista diz o seguinte, que na economia de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Tem o que dá e perde o que retém. A matemática parece que contrária do mundo, né? Egoísta, só de acúmulo. Eu concordo com ele, o dinheiro é como uma semente. Só se multiplica quando é semeado. A semente que se multiplica não é aquela que comemos, e nem aquela que guardamos, mas aquela na qual semeamos. A semeadura generosa terá uma colheita farta, pois quem dá liberalmente, a este se acrescenta mais e mais. E a promessa é que o próprio Deus multiplica a nossa semente e faz prosperar a nossa sementeira, quando abrimos mão para abençoar. Então não feche seu coração, pastor, eu não tenho salário, pastor, eu sou dona de casa. Irmão, o que vier, separa o melhor para o Senhor. Não é para a igreja, eu não estou dando para o pastor, eu estou dando para o pastor dos pastores, o bispo da igreja, o pastor mor ao Senhor Jesus, para o suprimento da sua obra. Não feche o coração, queridos, em nome de Jesus, é conselho de pastor. Tá? Eu falo daquilo que eu vivo e tenho visto. Raramente falo da minha vida pessoal, mas eu tenho uma conta particular só das minhas contribuições, da qual tudo que entra eu boto para essa conta. Vou guardando ali, não é meu, é de Deus, não é meu. E não é dízimo que eu dou muito mais. E eu tenho visto a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor. Por quê? Porque eu já sei, queridos, que se eu reter mais do que justo, de outra maneira sairá. Você não dá, mas ao mesmo tempo acaba dando. E muito. Mecânico, médico, isso e aquilo. Então, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Não retenha, contribua, seja fiel ao Senhor. Ele é bom, Ele é generoso. Quando você dá é porque você já recebeu. Amém?